Uau! Boa noite, boa noite, boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia do nosso estudo. Uau, parece um sonho, mas nós chegamos ao dia 23 de março. Desde o dia 1º de março estamos firmes, estamos conectados, estamos ligados e estamos aperfeiçoando a nossa sabedoria, a nossa inteligência, aprendendo via a palavra de Deus. Estamos meditando, conhecendo e mergulhando no livro de Provérbios, que está eternizado na Bíblia Sagrada, o livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, conhecido como o livro da sabedoria. E nós temos vivido experiências incríveis com o estudo desse livro. E eu tenho certeza que não tem sido diferente com você. Eu tenho tido aprendizados. Eu já estudei tantas vezes esse livro, mas cada vez que a gente mergulha, esse livro ele tem uma mágica poderosa. Ele tem algo muito poderoso que é sempre se renovar. E sempre você tem uma nova relação, uma nova revelação. Algo novo que surge exatamente no momento que a gente mais precisa. E a gente já vai iniciar a leitura de hoje. Nós concluímos ontem o capítulo 22 e nós aprendemos que no finalzinho do capítulo 22, o rei Salomão nos diz que, olha, eu vou separar para vocês 30 conselhos, 30 provérbios excepcionais para vocês aprenderem e aplicarem nas suas vidas. E aí ontem nós acessamos os 5 primeiros conselhos e hoje vamos acessar os demais. Vamos começar agora pelo 6, pelo provérbio 6, por esse conselho, que está escrito nos 3 primeiros versos do capítulo 23 de Provérbios. E diz assim: quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. E eu me lembro até de uma história que contam assim a respeito de relacionamento, não é? Quando a pessoa vai, tá no início do namoro, chega lá e sempre tem aquela comida gostosa, aquela comida saborosa. Aí as pessoas brincam e falam: hein? Pegou essa pessoa pela boca, não foi? Você ganhou essa pessoa pela boca. Por quê? Porque a pessoa acaba se deixando levar pelos banquetes que são propostos, que são oferecidos. E aqui, Salomão nos chama, nos desperta para dizer: ei, quando você for convidado para comer na casa de alguém muito bem sucedido, alguém muito importante, então não vai chegar lá esfomeado, guloso, querendo comer tudo, porque pode ser que você encha tanto sua barriga que você não consiga assimilar um conhecimento, você não consiga trazer tantas contribuições, que você não consiga desenrolar uma conversa agradável, porque você enche sua barriga e fica lá cansada, né? Já com sono, já estafado, porque comeu tanto e nem consegue mais contribuir nada. Normalmente, quando eu estou com muita fome, eu vou para um evento, um casamento, uma festa, um aniversário, eu sempre tenho cuidado de comer em casa. Por quê? Para eu chegar lá e ficar tranquila. Na hora que sair a comida vai ser ótimo, eu vou comer o suficiente, mas quando a pessoa, tem gente que fala assim: eu vou parar de comer hoje 3 horas da tarde, porque hoje 19 tem aniversário. Para com isso. Estamos aqui com um conselho de provérbios dizendo assim: não vai com tanta gula, não enche tanto a barriga, para que você não seja enganado, tá? Esse é o primeiro dos conselhos aqui que estão eternizados aqui em 3 versos do capítulo 23. Os 2 versos seguintes trazem o conselho número 7. Diz assim: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Então não gasta o seu tempo, a sua vida nessa busca pela riqueza constante. Então eu tenho que enriquecer, e muitas vezes você pode estar esquecendo de sua família, esquecendo de dar atenção à sua esposa, esquecendo de dar atenção para os seus filhos, esquecendo de dar atenção aos seus amigos, porque
pela euforia, pela vontade louca de enriquecer. E de repente, você pode perder toda essa riqueza. Então, a verdadeira riqueza é aquela que os olhos não poderiam descrever. A verdadeira riqueza é aquela que o dinheiro não pode pagar, que ele não poderia pagar. Então, a verdadeira riqueza é uma riqueza alicerçada em pessoas. A riqueza principal da minha vida, da sua vida, precisa ser pessoas. Por isso, o conselho diz, não pense demais nisso. Não fica tanto no desespero e na loucura por enriquecer, porque você pode acabar pobre. Pobre de quê? Pobre de relacionamentos, pobre de amigos, pobre de família. Então, acontece muito de um dos cônjuges, por exemplo, começar a buscar tanta riqueza e tanto trabalho e tanta atividade que acaba deixando o outro se sentir sozinho. Eu já ouvi casos, você já deve ter ouvido também, de casais que romperam a aliança, que se divorciaram. Por quê? Porque a esposa se sentia muito sozinha. Porque o esposo se sentia muito sozinho. E por que tanta ausência? Pela busca louca pelo dinheiro. Pela busca louca pelas riquezas. Então, Salomão já nos traz esse conselho, esse provérbio, e diz, não se mate de trabalhar, trabalhe o suficiente. Para quê? Para que você consiga assistir as pessoas que você ama, ser presente na vida das pessoas que você ama. O verso 8 diz, não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Zandra, peraí, você começou hoje falando sobre você não encher a barriga na casa de uma pessoa muito rica. Então eu chego lá e não ficar guloso para comer todos os banquetes. E agora você me diz para eu não encher a barriga na casa da pessoa muito humilde em que você vai fazer a refeição, você foi convidado. Por quê? Porque ele, essa pessoa que preparou esse banquete para você, por educação, ele te oferece mais. Então ele diz, coma um pouco mais, por favor, faça questão. Mas na realidade, ele não está sendo sincero. Até porque ele é humilde, ele não tem condição de entregar tudo que ele tem para você. Então você não deve ir e se alimentar demais, porque se você fizer isso, além de você não estar feliz com o que você está comendo, você pode ficar enjoado, vomitar, passar mal. Então, nem coma demais na casa do rico, nem coma demais na casa da pessoa mais humilde. Então, sempre tenha prudência na alimentação. Tem até uma brincadeira que algumas pessoas falam assim, rapaz, fulano não bebe, mas come. Ou seja, aquela pessoa que se comporta mesmo de uma forma mal educada e tudo que chega diante dela, ela quer comer, ela quer se empanturrar. E isso também desagrada o Criador, tá? O Provérbios 9, que está eternizado, inclusive no verso 9, diz assim, não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Então, para que você ficar ali gastando o seu tempo, o tempo da sua vida, para tentar ensinar algo a alguém que não tem interesse? Para tentar ensinar algo a alguém que não está interessado em aprender. Então, o que é que você está fazendo? Está gastando o tempo da sua vida com uma pessoa que não vai aprender absolutamente nada, que não tem interesse nenhum naquilo que você está ensinando. Então, é melhor que você gaste a sua energia e o seu tempo com aqueles que realmente querem aprender algo com você. O conselho 10, eternizado nos versículos 10 e 11, diz assim, não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Ou seja, não explore aqueles que não têm quem os defenda. Então não tira mais para você daqueles que não têm quem os proteja. Não briga por algo para retirar algo de alguém, para tomar algo de alguém, porque ela não tem um pai, uma mãe
porque ela não tem uma autoridade que possa lutar por ela. Porque mesmo que você vença, mesmo que você consiga enganar, mesmo que você consiga se apropriar de um bem que não é seu por direito, é que você vai prestar contas para o Criador. Porque é o Criador que irá contra você para defender esse órfão. Deus tem um apego assim, o Criador ele tem um apego assim poderoso, indescritível com os órfãos e as viúvas. Então não mexe com eles. Não mexe com eles, porque você prestará contas ao Criador. E ele não vem de forma mansa e suave. E essas pessoas, ele virá para defender os órfãos, ele virá para defender as viúvas, aqueles que aparentemente não têm quem os defenda, essas pessoas serão defendidas pelo próprio Criador. Então, fuja desse tipo de comportamento. O conselho 11 diz: preste atenção no que eles ensinam e aprenda o mais que puder. O mais que puder. Então, você aprender o máximo a respeito de algum assunto significa que você não se satisfez com aquilo que foi lhe apresentado. Você não se satisfez, você foi lá e começou a buscar mais. Então, se eu te ensinei algo aqui e chamou sua atenção, você pode dizer assim: nossa, interessante, mas eu quero mais. E aí você começa a pesquisar mais, buscar mais, entender mais, ler algo a respeito, assistir um filme a respeito, ouvir uma música a respeito, conversar com alguém a respeito, mas de alguma forma buscar o quê? Aperfeiçoar esse conhecimento que você acessou. Aperfeiçoar. Então, quando você estiver aprendendo alguma coisa, preste atenção. Preste atenção. E um dos segredos da atenção está na presença. Um dos segredos da atenção está na presença. É você estar literalmente presente. Não permitir que nada nem ninguém tire o teu foco, tire a tua atenção. Para quê? Para que você absorva ao máximo aquele aprendizado, aquele ensinamento. O conselho 12 está dizendo assim: não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, essas palmadas poderão livrá-la da morte. Então, educar os nossos filhos, educar a criança no caminho que ela deve andar, é uma obrigação dos adultos. É uma obrigação dos cuidadores, é uma obrigação daqueles que têm responsabilidade sobre qualquer criança. Então, ensina essa criança. Se for necessário uma palmadinha, vá lá e dê essa palmadinha, uma correção. De repente, você vai tirar algo para que ele entenda que ele falhou, que ele errou e que ele precisa se retratar, que ele precisa se corrigir para que ele não repita aquela atitude. Por quê? Porque essa criança está desenvolvendo o seu caráter. Uma forma excepcional de você educar os seus filhos é você educar pelo exemplo. Então, tudo que ele vê em você, tudo que ele nota em você, tudo que ele projeta para a vida dele, a primeira referência dele será você. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, que é avó, que é avô, mas você que de alguma forma tem contato com essa criança. Então, o seu comportamento é o primeiro exemplo dela. Então, você não pode dizer para ela não fazer algo que você faz, que naturalmente você faz. Então, o que é que ela vai fazer? Naturalmente, ela vai repetir esses comportamentos. Então, é muito importante, quando a gente pensar em educação de filhos, é que nós precisamos ser esse exemplo. Nós precisamos ser esse exemplo para que quando ela olhar para você, você possa ter a autoridade de dizer: você vê sua mãe fazer isso? Você vê o seu pai fazer isso? Não. Naturalmente ele vai entender: se a minha mãe não faz isso, se o meu pai não faz isso, então eles estão certos e eu preciso corrigir isso. E é natural, inclusive é um desafio para os pais que estão na fase da adolescência. E a adolescência vem com tantos desafios, e é muito importante que você sempre esteja buscando sabedoria em Deus, inteligência em Deus. Para quê? Para você tomar as melhores decisões. Tem momentos que precisamos educar os nossos filhos com muito amor, com muito amor.
E tem momentos que precisamos educar os nossos filhos com muita firmeza, com muita firmeza. Eu me lembro de momentos da minha vida em que meus pais precisaram ser firmes comigo, firmes, para eu entender até onde eu poderia ir. E eu me lembro também de momentos de correção com muito amor e com muito carinho. Então, sempre peça ao Criador sabedoria sobre cada tomada de decisão que você precisa ter com seus filhos. Uma outra alternativa é buscar o conselho com alguém mais velho, alguém que tem mais experiência a respeito de determinada situação que você nunca imaginou passar e de repente você está enfrentando. Busca uma pessoa com mais sabedoria, uma pessoa que entende melhor de educação de crianças. Procura ler um livro que te ajude, te direcione nessa educação. Para quê? Para você conduzir da melhor forma, com mais sabedoria, para que você acerte, tenha assertividade na sua educação. O Conselho 13 diz assim, no verso 15 e 16, meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. Quando você coloca as palavras com sabedoria, então você deixa o seu Pai Celestial orgulhoso de você. Como eu quero deixar o meu Pai Celestial orgulhoso de mim, assim como nós deixamos nossos pais físicos, o nosso pai e nossa mãe, que muitas vezes sentem orgulho por uma realização nossa, por algo que nós fizemos, por algo que nós realizamos, e nosso pai terrestre, né, nosso pai natural, ele sente orgulho. Imagine o nosso Pai Celestial. Então, buscar sabedoria é algo que agrada o coração do Criador. Então, vamos seguir nesse propósito de buscar ser mais sábio, mais inteligente, ter mais entendimento na condução das nossas vidas. O Conselho 14 está eternizado aqui no verso 17 e 18 e diz assim: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Então não fica muito preocupado sobre o que os outros conseguiram, sobre o que os outros conquistaram, sobre o que os outros fizeram, porque de alguma forma a comparação não é para todos, nem todo mundo tem a estabilidade e o equilíbrio emocional para usar a comparação como um estímulo. Tem pessoas que veem alguém muito superior, que avançou, que voou muito mais alto e usam essa comparação como um canal de inspiração. Então isso me inspira, isso me impulsiona a chegar lá e realizar. Mas tem outros que de alguma forma, de uma forma negativa inclusive, levam aquele crescimento daquela pessoa como um peso. Ou seja, ele começa a desenvolver esse sentimento terrível que é a inveja. E o fato dele sentir a inveja não permite que ele rompa. Não permite que ele rume para um nível maior. Não permite que ele avance para um nível maior. E por isso ele fica travado, a pessoa fica travada e não consegue romper. Mas existe aqui uma forma de você e eu termos um futuro brilhante. Está escancarado aqui como ter esse futuro brilhante. O seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Se fizer o quê, Zandra? O que eu preciso fazer? Você precisa respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. É você entender que você honrar a Deus, que você obedecer a Deus é o caminho para que você tenha um futuro brilhante. Agradar a Deus é simples. Às vezes as pessoas idealizam um Deus tão distante, tão difícil de ser conquistado e tão difícil de ser tocado, de ser acessado, mas na realidade é muito fácil você chegar ao coração de Deus, porque o Senhor Deus, ele tem um coração ligado ao nosso. A atenção dele está voltada para mim e para você. E o mínimo que você faz para ele é visto, é reconhecido e alegra o coração do Senhor. Imagine o máximo que você puder fazer. Então dê o seu melhor em obediência. A obediência é sempre um desafio para todos nós. Mas sejamos obedientes, vamos buscar essa obediência, porque quanto mais acertarmos, mais próximos a um futuro brilhante
estaremos. E é esse futuro que eu quero para mim. E eu tenho certeza que é esse futuro que você quer para você. Um futuro brilhante, um futuro excepcional. O conselho 15 está eternizado nos versículos 19, 20 e 21. E diz assim: escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com gente que come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Eu aprendi uma coisa quando eu comecei a estudar a respeito de inteligência emocional, que a forma mais incrível de você viver a inteligência emocional é sempre estar no equilíbrio. Sempre estar no equilíbrio. Então, tudo demais extrapola, te tira do nível do equilíbrio. E tudo de menos também te tira do nível do equilíbrio. O equilíbrio é uma balança em que você iguala as suas emoções. É uma busca constante para que você não fique nem empolgado demais, nem triste demais, mas sempre buscando em Deus, buscando no Criador esse equilíbrio para você seguir a sua vida, para você conduzir a sua vida da maneira correta. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com meu esposo, por exemplo, que eu era muito apaixonada, aquela coisa, e aí quando eu via, o coração acelerava, o corpo ele fica com um comportamento diferente, não é? O corpo ele se manifesta, parece que suas pupilas dilatam, seu coração bate mais forte, existe toda uma empolgação para você estar próximo à pessoa que você ama. E olha que coisa incrível, gente, olha que coisa incrível. A fase do namoro, ela não é tão poderosa como a fase do amor consolidado. O amor consolidado. Quando você verdadeiramente ama alguém e aquele amor já está consolidado, é um amor que está definido, é um amor que está fortalecido, é um amor que está maduro, você não sente mais aquela euforia. Você não sente mais aquele coração acelerar, a pupila dilatar, aquela emoção toda, não. Você percebe que você encontra a pessoa amada e você está no seu estado emocional super tranquilo, super equilibrado. E é isso que dá a segurança. Porque existem muitos casos, por exemplo, em que a pessoa no início era aquela euforia, ela aquela gama, aquela ansiedade, aquela coisa, e pouco tempo depois, toda aquela emoção exacerbada acabou. Rompeu. E a pessoa pergunta, meu Deus, como assim? Eu amava tanto aquela pessoa e hoje eu não sinto nada. O que ocasionou isso? O que ocasionou isso foi esse turbilhão de emoções. Emoções muito fora do normal. Um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. Um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui. Um dia você ama muito, um dia você não ama. Um dia você quer, outro dia você não quer. E todos esses inconstantes, todas essas inconstantes evoluções das suas emoções não te fazem ser uma pessoa firme, não te fazem tomar uma decisão correta, não te fazem enxergar o que você precisa enxergar para você tomar os rumos da sua vida. Mas quando você consegue equilibrar essas emoções, você não tem as mesmas reações, mas você tem algo muito mais poderoso, que é o quê? É a consolidação. É algo que se consolida, é algo que se firma, é algo que qualquer coisinha não abala. Qualquer coisinha não abala. Então, por que Salomão vem e diz assim, não anda com os beberrões e não anda com os comilões? Porque eles exageram. Beberrão é porque bebe demais. E se ele bebeu demais, ele fugiu, ele saiu do equilíbrio emocional. Se ele comeu demais, então ele também extrapolou a sua normalidade. E tudo que é demais ou de menos, de alguma forma traz um impacto negativo. Sempre busca o equilíbrio em Deus. Então, se você caminha com pessoas que bebem demais, que comem demais, que gritam demais, que choram demais, que comece a observar. De repente, Deus quer usar você para ser um canal de bênção na vida dessa pessoa e ajudá-la a direcioná-la ao equilíbrio. Ao equilíbrio. Eu lembro muito de Pedro no mar,
naquele mar agitado, e ele estava indo ao encontro de Jesus, e ele pisa no mar, e ele não afunda, é lógico, mas ele começa a ver as ondas, e o medo começa a pairar, ou seja, ele sai do seu equilíbrio emocional, e de repente ele começa a sentir, não, agora eu vou afundar. Agora eu vou afundar. Por que ele sentiu que ia afundar? Porque ele desequilibrou em suas emoções. Não foi só um desequilíbrio físico, foi um desequilíbrio emocional. Ele teve medo e por conta daquele medo, ele não se sentiu capaz de continuar andando sobre as águas até ir ao encontro de Jesus. Mas quando o Senhor Jesus, ele se alinha com Pedro, ele chama Pedro para si, ele faz com que Pedro entre nesse equilíbrio emocional. Então, Pedro consegue se sustentar sobre as águas. E eu entendo que o Criador está chamando a mim e a você para quê? Para andarmos sobre as águas, porque está uma tribulação, está uma turbulência, está muita gente preocupada, muitas pessoas sofrendo, muitos desafios, muitas atribuições, e muitas vezes nós queremos sair desse equilíbrio emocional. E nesse momento precisamos clamar o sangue de Jesus para que Ele nos traga harmonia, para que Ele nos traga paz, para que Ele nos traga segurança, e assim possamos estar no lugar que Ele sonhou para nós, no lugar que Ele planejou para nós. O verso 16, ou melhor, o conselho 16, que está eternizado nos versos 22 até o 25, diz assim: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que seu pai se alegre por causa de você e dê à sua mãe esse prazer. Então, mais uma vez, um conselho de Salomão voltado à relação de filhos com os seus pais. De filhos com os seus pais. Então, eu me alegro muito em Deus, muito, muito, quando eu me conecto, quando eu me lembro de situações quando eu era criança, por exemplo, e que às vezes eu estava no shopping e aí minha mãe, eu entrava numa loja com minha mãe e ela falava, você quer que roupa? Você quer que tênis? Você quer que cinto? E aí eu ia escolhendo, mãe, eu quero esse, eu gostei desse, não sei o quê. E aquele momento ali onde nós estávamos ali comprando roupas e aquilo ali me alegrava. E hoje eu fico muito feliz de poder entrar numa loja com minha mãe e dizer, mãe, vamos comprar hoje uma bermuda para você, mãe. Vamos comprar hoje uma blusa para você. Vamos comprar hoje uma calça para você. E poder entrar na loja com ela e eu ter a alegria de poder abençoar a minha mãe. Então precisamos lembrar que tudo que nós conquistamos na nossa vida, até chegarmos à idade madura, muito do que conquistamos foi um investimento do nosso pai. Foi um investimento da nossa mãe. Eu me lembro os sacrifícios de meu pai para que eu conseguisse me formar. Quantas vezes meu pai ficou sem carro, andou de ônibus para eu poder andar de carro, porque eu precisava me dirigir à faculdade ou fazer outra atividade. Então, a gente não pode fazer com que esse passado fique esquecido, porque um dia nossos pais investiram muito em nós. E hoje que nós estamos maduros, adultos, precisamos investir também na vida dos nossos pais. Aí talvez você diga, Zandra, mas eu não tenho condição financeira nenhuma para investir na vida do meu pai, para investir na vida da minha mãe financeiramente. Mas você pode investir de outras formas. Você pode investir, por exemplo, com o seu tempo. Gaste tempo com seu pai, gaste tempo com sua mãe, faz uma ligação, manda uma mensagem, conversa, busca um conselho, faz uma oração, mas de alguma forma expresse a gratidão, porque o que você conquistou é muito fruto de um investimento deles. É muito fruto de um investimento deles. Faça com que seu pai se alegre com você. Faça com que sua mãe se alegre com você. Eu não sei como está seu relacionamento com seu pai ou com sua mãe, mas de uma coisa estou certa, que se você investir nesse relacionamento, só você tem a ganhar. Só você tem a ganhar. Com certeza eles se alegrarão. E talvez se você está aqui, o seu pai e a sua mãe já não estão vivos, já não estão entre nós. Que tal você poder abençoar a vida de alguém que é um conselheiro na sua vida?
que é um modelo na sua vida, que é uma referência na sua vida. É uma mensagem, é uma carta, é uma fruta, é um bombom, é uma lembrança, é uma presença, é uma visita, algo que de alguma forma surpreenda essa pessoa. O conselho 17 está eternizado nos versos 26 ao 28 e diz assim: meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Então, Salomão nos chama a despertarmos e estarmos em alertas para as propostas de pessoas que vivem da prostituição, do engano, da traição, da mentira, porque muitas vezes essas pessoas, elas estão mesmo, como diz aqui a Bíblia, com uma armadilha perigosa, esperando mesmo uma pessoa para surgir diante deles e eles quebrarem aquela aliança, e eles romperem aquela aliança. Eu lembro uma vez que eu fui num cliente e eu estava com uma amiga minha e ela começou a brincar com um rapaz, com um cliente da gente, e aí ele fez um comentário para ela indecente. Um comentário indecente. E ela respondeu assim: mas eu sou casada. Não fale assim comigo, eu sou casada. Ele fez: eu também sou. E naquele momento eu pensei: nossa, que armadilha. Que armadilha. Porque o que ele quis colocar foi assim: o que é que tem sermos casados? Desde que se estivermos disponíveis para a gente se envolver, desenvolver um relacionamento paralelo ao nosso casamento, que nos impede. E na realidade isso é totalmente contrário aos conselhos de Salomão. Totalmente contrário. E Salomão diz que essa armadilha ela é tão perigosa, que ela funciona assim, como um ladrão que espera pelas vítimas e tornam infidelidade, e trazem a infidelidade. Então fuja da aparência desse ladrão. Fuja do lugar onde esse ladrão estiver. Para quê? Para que você não pague esse preço. Para que você não pague o preço da infidelidade. A infidelidade não agrada o coração do Senhor. E o conselho 18, que se desenrola aqui do verso 29 até o último verso do capítulo de Provérbios, que é o 35, eu vou ler aqui na sequência, diz assim: quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Então Salomão nos traz, desse último conselho de Provérbios, 7 versos para dizer para mim e para você o seguinte: cuidado com a bebida. Cuidado com a bebida, porque quando você se embriaga, você fica totalmente refém, totalmente perdido, totalmente enjoado, totalmente descredibilizado. Então, eis um conselho para fechar o ensinamento dessa noite. Cuidado com a embriaguez, cuidado com a bebedeira, cuidado com a bebedice, cuidado com as pessoas que você caminha que precisam se embriagar, porque de alguma forma eles são influência. Zandra, mas é difícil para mim. Pede ajuda ao Criador. Eu tenho certeza que nada é impossível para Deus. E Ele está muito disponível e Ele está muito disposto para ajudar você a sair, a abandonar de uma vez por todas esse vício que pode estar acabando com a sua vida, acabando com a sua honra, acabando com o respeito que as pessoas têm a seu respeito. E eu creio que Ele é poderoso para livrar você completamente dessa dependência. Amém? Amém? Então vamos orar?
Eu quero que você repita essas palavras junto comigo. Eu quero que você diga assim: Senhor Criador, hoje é o dia 23 de março de 2021. E hoje nós mergulhamos no capítulo 23 do livro de Provérbios. Nós te agradecemos por tantos conselhos, por tantos ensinamentos, por tantos direcionamentos, para que possamos ser pessoas abençoadas nessa terra. Para que possamos ser pessoas sábias nessa terra. Para que possamos ser pessoas com entendimento nessa terra. Senhor Criador, obrigada por cada oportunidade. Obrigada por cada conselho eternizado e estudado essa noite. Eu digo sim para o aprendizado. Eu digo sim para a correção. Eu digo sabedoria, venha para a minha vida. Eu digo inteligência, venha para a minha vida. Eu digo entendimento, venha para a minha vida. Senhor Criador, que as palavras que brotem dos meus lábios façam a diferença na vida de todas as pessoas que me ouvirem. Que cada palavra, diga comigo, que cada palavra que sair da minha boca possa fazer a diferença onde eu estiver. Que cada palavra que eu digitar, utilizando os meus dedos, faça a diferença na vida das pessoas. Que cada áudio que eu gravar faça a diferença na vida das pessoas. Que cada som que ecoar da minha vida possa fazer a diferença. Eu quero fazer algo diferente nessa nação. Eu quero ser útil com conselhos sábios, inteligentes. E eu quero ser alguém reconhecido pelas pessoas como uma pessoa rica em sabedoria e entendimento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos, nós unimos a nossa fé e apresentamos a vida de todas as pessoas que estão por conta da pandemia, e nós te pedimos que o Senhor venha com a tua provisão, que o Senhor venha provendo saúde, provendo restauração, provendo equilíbrio financeiro, provendo estabilidade, provendo equilíbrio emocional, provendo paz nos relacionamentos, provendo segurança nos lares onde não tem tido paz. Pedimos a tua paz e pedimos a tua presença sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã, 18 horas, aqui. Aliás, amanhã só vou conseguir entrar às 18h30, que eu vou fazer uma palestra de 17h30 até 18h30. Então, 18h30 em ponto, amanhã estamos juntos, tá? Beijo. Deus abençoe sua vida, sua família. Tchau, tchau.